Hoje o tema que a gente vai falar, vai discutir aí, vai bater um papo legal aí, vai ser sobre competição e integração, né? Uma temática que acontece em vários centros de Umbanda e a gente pode estender isto não só para os centros de de Umbanda, como também para todas as religiões em si. Bom, uma coisa que costuma acontecer bastante nos centros de Umbanda aí, que eu visito alguns centros e acabo percebendo, é justamente a questão do como, né? No meu centro é assim, no meu centro é assado. Cada centro tem sua forma de trabalhar, cada centro tem seus ritos, seus modos, né? Enfim, mesmo porque a Umbanda, ela surgiu dentro de uma casa praticamente. Então nós não temos aí uma cartilha que ensina, tá? Olha, é assim, olha, é assado, enfim. E o que aconteceu? Então as pessoas elas começavam a frequentar os centros de Umbanda, se conectavam com os seus dirigentes, ou se conectavam com os rituais em si, porém alguns mais, outros menos, enfim. E aí conforme ia passando o tempo, os filhos que frequentavam uma casa, eles passavam a sair dali e abriam suas próprias casas, né? Abrindo suas casas, eles colocavam os preceitos deles, né? Como que ele achava que era certo, como ele achava que não era certo, enfim, né? E aí foi se criando, então, várias ramificações da mesma coisa. Ou seja, então hoje você encontra vários tipos de Umbanda, mas a fonte que essas várias pessoas beberam foi a mesma, né? Por isso que eu falo, então se faz necessário uma competição ou uma integração? Qual o comportamento que eu tenho que ter ao visitar um terreiro, uma casa, né, um templo, enfim, desse o nome que vocês quiserem aí, de um outro dirigente, né? É, então, é isso que a gente tem que parar para poder analisar um pouquinho, né? É comum, é normal isso acontecer. No meu centro é assim, no centro dele é assado. E os filhos começam a falar: não, ali tá errado, aquele tá certo, aquele ritual tá certo, aquela defumação tá errada, aquele hino tá cantado de uma forma completamente diferente, não tem nada a ver, já não é mais Umbanda, né? É, é interessante isso acontecer, né? Porque a gente passa, na verdade, a aprender como se comportar e como não se comportar. É muito simples. Como é que você gostaria que as pessoas se comportassem na tua casa? Então, você se comporta da mesma maneira, né? Então não significa quem sabe mais ou quem sabe menos, né? Significa justamente essa coisa de unir os pensamentos, de unir as sabedorias e agregar cada vez mais a nação Umbanda sagrada, a nação Umbanda querida, né? E aqui eu vou contar um relato para vocês bem interessante, né? Que isso aconteceu, na verdade, foi até aqui no próprio Centro de Estudos Ritualísticos de Umbanda, Pai Benedito e Mãe Benedita das Almas. Perguntaram para uma entidade uma vez: pai, mas por que se Deus ele é tão, né? Deus, Olorum, enfim, desse o nome que vocês quiserem dar, porque cada religião dá o seu nome. Aqui na Umbanda nós chamamos de Olorum, a patente máxima da nossa religião, vamos dizer assim, né? Que é Deus também, só que o nome de Olorum. Aí perguntaram assim: mas se Olorum, ele é onipresente, ele é onisciente, né? Ele é o máximo, né? Por que então que se foi criado, se ele é uma coisa só, se ele é único, por que então foi se criado tantas religiões? E por que tem-se tantos esses conflitos de religiões, esses conflitos de ideias, etc e tal? Aqui serve justamente para demonstrar o quão o Olorum é grandioso. Por quê? A resposta dada foi: ele fez questão que existisse essas opiniões diferentes das religiões, justamente para que as pessoas pudessem conflitar. Aí você fala assim: não, peraí, mas Olorum quer o conflito da nação? Não, muito pelo contrário. Ele quer opiniões diferentes, né? Porém falando sobre a mesma coisa. Olha que interessante, são opiniões diferentes, né? O ser humano em si, quando fala de uma religião, ou quando fala de um time de futebol, ou quando fala de um partido político, enfim, cada qual quer defender a sua ideia. Então o Olorum ele foi tão grandioso nesse ponto que fez com que as pessoas de fato elas
quisessem defender as suas ideias, quisessem defender o seu ponto de vista com relação à religião, justamente por conta desse conflito, né, de opiniões, porém falando sobre o quê? Falando sobre Deus. Olha que interessante, falando sobre Olorum. Então aqui, aí foi onde a entidade falou que todos os rios desembocam no mar. Então não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é da igreja presbiteriana, da igreja quadrangular, se você é budista, se você é muçulmano, se você... Não interessa qual que é a sua religião, né? Nós podemos conversar e podemos nos agregar, né? Porque no final das contas, se você parar para analisar de uma forma ampla, se você for, de repente, num templo budista, se você for, de repente, numa igreja evangélica, se você for numa igreja presbiteriana, se você for num centro de candomblé, se você for num centro de umbanda, se você for num culto muçulmano, vocês vão ver que as pessoas elas estão manifestando o quê? A fé. Elas só estão manifestando a fé, porém, de uma maneira diferente da tua. E por que não aprender com aquilo? Porque no final das contas, se tudo se comunica, se tudo se conversa, por que não aprender? Por que não tirarmos esse preconceito, essa competição, né? E, de fato, fazermos uma integração. Ninguém está falando que você precisa praticar aquilo que a outra religião está fazendo, porque você se identifica com outra. Nós estamos falando assim, vá conhecer, vá aprender, vá... se encher de conhecimento para você poder expandir e passar o conhecimento adiante, né? Então é isso que a gente costuma trabalhar muito aqui no Centro de Estudos Ritualísticos de Umbanda. A gente procura bater um papo legal com o pessoal. Então faz o seguinte, ó, você tem alguma dúvida, tem algum comentário, o que você acha com relação a isso? Coloca aí embaixo aí nos comentários aí. Ou então quer explanar algum tema. Ô Renato, ó, eu quero falar sobre isso daqui. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre aquilo? E vamos juntos, né, agregar conhecimentos para que nós possamos cada vez mais evoluir. Então aqui dentro da temática do nosso vídeo, que é a competição, né, ou a integração, dentro da Umbanda, então não importa como é que você sabe, como é que você não sabe. Conversa com o dirigente da casa, conversa com os filhos da casa. E outra coisa, vá visitar centros, vão sim visitar alguns centros de Umbanda, mas não sai de lá falando da vida dos outros, não sai de lá falando do centro. Esse centro é bom, esse centro é ruim, esse centro... Se você gostou, você leva pra você. Por quê? Porque te agregou. Se você não gostou, você pega a sua língua e você guarda ela na boca. Por quê? Porque nós podemos aprender como se fazer e como não se fazer. Mas vai sim, vai visitar os centros, vai conhecer outros centros, né? Pergunta, conversa. Agora, uma coisa que é importante, todos nós sabermos, que dentro de um questionamento, vamos supor, eu tenho um questionamento, certo? Eu vou falar assim, mas por que que eu tenho que acender a vela branca? Um vai te responder uma coisa, outro vai te responder outra, outro vai te responder outra, etc e tal. A verdadeira resposta, gente, é aquela que você se conecta com ela. Então, se para você, de repente, você vai acender a vela branca porque vai te coligar com o Olorum. Essa foi a resposta que te satisfez, que te fez sentir bem? Então essa é a tua resposta. Porque para uma única pergunta existem inúmeras respostas. Agora, para a pessoa que está executando o questionamento, só existe uma resposta para ela. Ou vão existir algumas que ela vai integrar e vai formar uma, que é a resposta dela própria. Que essa é a resposta verdadeira, aquela que está dentro de você. Então nós, como umbandistas, nós não temos que sair por aí criticando, falando o que é certo, falando o que é errado, falando o que é, o que não é. Você pode se conectar com algumas coisas, com alguns templos, com alguns centros, e você pode não se conectar. Aquele que você não se conectou, sai fora. E acabou, e tá tudo bem. Porque vão ter outras pessoas que vão se conectar com aquilo ali. Agora, voltando para um raciocínio mais amplo, as religiões é a mesma coisa. Então, eu não acredito no catolicismo, não acredito no budismo. Tudo bem, você pode não acreditar em nada, mas você precisa aprender a respeitar todas elas, porque são todas manifestações de fé. Eu me encontrei dentro da Umbanda, então hoje eu falo que eu sou um umbandista, eu sou um sacerdote de Umbanda, eu sou um estudioso da Umbanda, porque eu gosto da Umbanda, porém eu vou e já fui. Teve até uma situação interessante que aconteceu comigo, e eu achei interessante a resposta que a pessoa me deu, né? Pra você ver como é que às vezes funciona o preconceito das pessoas, né?
Teve uma pessoa que falou assim pra mim, olha, a pessoa ciente que eu sou um bandista, ela falou assim, ó, eu vou te levar no meu antro de fé e você vai passar pelas 21 portas sagradas. Se você passar pelas 21 portas sagradas, eu te garanto que você vai sair dessa sua religião. Né? Aí eu falei, eu aceito, eu topo. Só que é o seguinte, se eu passar pelas suas 21 portas sagradas e continuar na minha Umbanda, você vai ter que passar na minha Umbanda e escutar 21 tambores sagrados na sua orelha também. Aí a pessoa falou, Deus que me livre. Mas nós temos essa pessoa que eu estou falando, nós temos um carinho, um respeito, uma integração até hoje. Mesmo a pessoa sendo evangélica e nós sendo umbandistas, nós nos respeitamos. E é a coisa mais sábia a ser feita. Eu penso da seguinte maneira, nós temos que classificar as pessoas por departamentos, certo? Cada pessoa, então, cada ser humano é formado, dentro da minha ótica, ele é formado por departamentos. Então é a parte religiosa, a parte financeira, a parte amorosa, a parte familiar, a parte... enfim, não importa. São cada ser humano tem várias camadas, vamos dizer assim, certo? Olha que interessante essa dica que eu vou dar para vocês de relação, né? Enfim, se a tua opinião é diferente da outra pessoa, não importa qual seja o departamento, seja o departamento religioso, amoroso, socioeconômico, cultural, político, se eu tenho uma opinião e a outra pessoa tem outra opinião, não tenta convencer a outra pessoa da tua opinião. Vocês argumentam, você conversa. Então, para poder ser mais claro, se a minha opinião é pau e a opinião da pessoa é pedra, eu expliquei o porquê a minha opinião é pau e a pessoa explicou o porquê a opinião dela é pedra, tá tudo bem, fechou. Cada qual com sua opinião e a vida que segue. Se a gente vê que não existe um diálogo ali sobre aquele tema, ou o diálogo sobre aquele tema é uma coisa desconfortável, desfavorável, acabou, não se fala mais sobre aquilo. Vamos falar sobre uma outra coisa, vamos fazer uma outra coisa e nos respeitamos. Né? Então essa é a grandeza, né, do tema que a gente traz hoje. Então aí fica então o meu questionamento para vocês. O que é importante? Então é a competição ou é a integração? Né? Essa integração, então, a gente dá como respeito. E aí, o que você acha disso daí? O que você pensa sobre isso? Com relação tanto à parte da Umbanda, quanto à parte das outras religiões também. O que vocês pensam sobre isso? E aí, tem um ponto que a gente canta aqui dentro do Centro de Estudos Ritualísticos Pai Benedito e Mãe Benedita das Almas. Ele é um ponto que é mais ou menos assim, ó. Não importa da igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, não importa da igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se tu tens um coração igual ao meu, dai as mãos que meu irmão serás, dai as mãos. Esse ponto, na verdade, ele fala justamente isso. Então, quer dizer, não importa qual é a sua religião, não importa, o importante é você estar bem consigo próprio. Não queira socar na cabeça do outro, do seu irmão, não queira socar na cabeça do seu, enfim, do próximo, que a tua religião é mais importante, que o teu Deus é mais importante. Primeiro que não existe isso, né? Deus é uma força onisciente, onipresente, onipotente. O cara, ele é o cara, né? Então não tem por que ter essa intolerância religiosa que muitas vezes se tem, né? Inclusive, intolerância religiosa é crime, né? Seja com qualquer tipo de religião, né? Até mesmo, enfim, não importa. Qualquer tipo de intolerância, se você fala assim, vai pra lá com seu Deus. Gente, isso aqui já é intolerância religiosa. Isso aqui dá processo, você pode ir pra cadeia e tudo. E é verdade mesmo, viu? E é isso, gente. Então, o que você achou desse vídeo? Sobre o que você quer falar, né? Conseguiu acompanhar os outros vídeos? Então, acompanha a gente lá nas redes sociais. No Instagram, segue a gente lá no Instagram também, @umbandalidade, tá bom? Nós temos aí também o apoio da Lojinha do Saravá. Quem não pode com a mandinga, não carrega o patuá. Também tá lá no Instagram, @Lojinha do Saravá. E é isso, gente. Aí, gostou? Faz o seguinte, então, ó,
clica aí no sininho, se inscreva no canal, né? E é isso daí. Valeu!